Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Se Priscila Senhorense fosse diretora de futebol do São Paulo, qual que seria a meta ali nas competições? Queria saber de você. Ah, e é difícil, né? Se eu for, ia estar lá no Super Mundial, gente. Difícil responder essa aí. Mas, cara, assim, eu sei que tem muita gente um pouco pessimista, muito por conta da questão do fundo de investimento e tal. Mas qual que é na minha cabeça, né? Obviamente, isso vai depender da janela de fim de ano, e não estou falando de contratação, não, estou falando de saída. Eu acho que o São Paulo tem que reforçar o seu elenco e conseguir manter a base. Porque a grande realidade é, beleza, não tem R$1, um puto no bolso, como a galera fala, para reforçar o time para o ano que vem. Mas reforçando minimamente, o elenco do São Paulo não é para não brigar por nada. O elenco de hoje já, com todos os seus problemas, não é. Então, assim, eu tenho a expectativa de, mesmo com essa limitação para o ano que vem, do São Paulo brigar por alguma coisa. Seja um campeonato paulista, seja uma das duas Copas, porque eu acho que o brasileiro é um pouco mais complexo, né? Apesar do São Paulo não estar tão distante do líder hoje, por exemplo, é o quê? 10 pontos, alguma coisa assim. Ao longo do ano isso é bastante, né? Por conta das Copas que você também disputa. Mas eu vejo o São Paulo, independentemente de não poder reforçar muito, capaz de brigar forte em alguma competição, pelo menos, né? Se dedicar em uma e conquistar ela. Eu acho que, principalmente ali nas laterais, e também um meio-campista criativo, que, na minha opinião, o São Paulo vai ter que ser criativo para conseguir essas contratações, porque está muito claro que não vai contratar nada demais. E também está certo, porque a gente viu como é que foi a questão do Alexandro, a gente tem a experiência do Rames recentemente, então eu acho que é muito mais achar as oportunidades do mercado do que desembolsar uma granona, se endividar por pessoas que nem estão nem aí para futebol, só querem curtir a vida e ser a estrela do time, entendeu? Igual a gente tem hoje no São Paulo, Ferreirinha, Alisson, Wellington Rato, que não tá tão bem, mas são nomes achados, né? Muita gente fala, mas eles estavam no Grêmio. Eles estavam muito mal no Grêmio. A torcida do Grêmio odeia o Ferreirinha, por exemplo. O Alisson não sei dizer muito bem, mas odeia o Ferreirinha. Então, é um achado de mercado também, você pegar o cara que está embaixo em um time e trazer para o seu. Então, acho que investindo um pouco, olhando com carinho para essas posições, em oportunidades de mercado e mantendo o elenco, eu não acho que é esse terror todo que a galera está pintando para o ano que vem, não. De verdade, eu acho que o pessoal está pessimista demais. A gente está vendo muita gente, tipo, pô, o São Paulo não vai ganhar nada nos próximos anos. Eu não acho isso, porque o São Paulo tem um bom time, tem bons nomes, tem bons líderes, tem jogadores bons individualmente. Então, assim, na boa, não está tão longe dos principais times do país, não. Né? O São Paulo é muito capaz de ganhar de Palmeiras, muito capaz de ganhar de Flamengo, capaz de ganhar de Atlético Mineiro. Infelizmente, esse ano as coisas não foram como se imaginava. Mas se a gente olhar para o jogo contra o Botafogo, por exemplo, tirando o primeiro tempo, dos 4 tempos, o primeiro tempo foi um pesadelo e depois o São Paulo podia ter se classificado de boa. Principalmente no Morumbi, podia ter ganhado de 3, sabe? Então, assim, são coisas que vão ser ajustadas, é a questão de trabalhar o emocional também, mas eu não acho que São Paulo deve tanto não para os outros times. Na hora H, fica um pouco elas por elas, sabe? Essa é a minha opinião. E eu embaso ela nas Copas que acabaram de ser disputadas. São Paulo podia ter passado do Galo e podia ter passado do Botafogo. Não era tão difícil que nem parece. Então, óbvio, não sei se vai ganhar alguma coisa e tal, mas para mim a meta do São Paulo tem que ser ganhar algum dos títulos. E é capaz de ganhar algum dos títulos. O pessoal no chat trazendo aqui, concordando com você também, Prió, que Rodrigo não acha o time muito ruim, não tem um elenco grandioso, mas somos competitivos. O El trazendo que precisa de meio campo, o centroavante bom, tá bom. O Fernando falando das laterais, né, que é um assunto que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Vamos ver como que vai ser em 2025, se Jamal Lewis a gente vai poder contar com ele, se ele vai estar já integrado aqui no futebol brasileiro. Eu queria saber de você, Senna, como você avalia, concorda com a Pri? Pelo menos um título em 2025? Posso só falar uma coisinha rapidinho? Quem falou do centroavante, né? Cara, é muito difícil cobrar alguma coisa do Caleri nessa situação. A bola não chega para ele, chega errada, chega mal construída. Então, assim, acho que se o São Paulo tivesse um meio-campista bom, isso favoreceria o Caleri, porque não é a função do Caleri, por exemplo, ser igual o Luciano, que fica para lá e para cá, acaba se atrapalhando ele mesmo, onde que ele joga, sabe? Ele tem um perfil diferente. Só que o São Paulo não tem ninguém para servi-lo. Então, arrumando o meio-campo, eu acho que o Caleri também melhora, porque o Caleri também não é esse horror que tá parecendo ser que não faz gol. O Caleri sabe fazer gol e gols decisivos.
gols em finais, gols que dão título. Então, assim, acho que melhorando ali atrás um pouco, já melhora o Caleri consequentemente, sabe? É o ponto da criatividade que a gente vem falando, né, Senna? Faz tempo que é o problema do time, né? Você vê que joga o André Silva, continua a mesma escassez de gols. O Caleri tem perdido gols, não tá no seu melhor momento, é lógico. Mas teve jogos aí onde o André Silva entrou e a bola não chegava nele também. E ele fica correndo, trombando com os zagueiros lá. O Wilson que fala, né? Por exemplo, às vezes no meio de campo a gente tá em inferioridade numérica. Em alguns jogos aí, são 2 do São Paulo contra 3 do adversário. E no ataque, muitas vezes tá o Caleri sozinho no meio de 2, 3 zagueiros. Dificilmente vai fazer gol. Então passa pela formação tática, mas principalmente pela criatividade no meio de campo, né? E é isso, eu acho que assim, se fosse reforçar mesmo assim, tipo, urgente, precisa para amanhã, urgente mesmo assim. Tem que ter laterais, né? Traria mais um lateral direito, 2 esquerdos, porque a gente não sabe qual é a condição do Jamal, como é que vai ser. O Patrick também a gente não sabe como é que volta. Tava em evolução até o Patrick, mas não sei se é suficiente. E um meia. A gente precisa de um meia, cara. Não adianta. Aí vem aquele dilema sempre. Mas não adianta trazer um meia porque o Zubeldia não gosta. Eu não sei se ele não gosta. Não sei se ele não gosta de ter um meia no time ou se ele arma um time sem um meia, porque ele não tem. Não tem. Se você pensar no elenco do São Paulo hoje, não tem nenhum cara com a característica de ser um armador, pensador de jogadas. Tem gente que fala do Galopo. O Galopo nunca foi isso. De novo, o Galopo nunca foi isso. O Galopo era um terceiro homem de meio de campo, um segundo volante que chega na área, já jogou de meia, mas não é a dele, lá no Banfield, né? E não sei de onde tiraram isso, que ele é o cara para fazer isso. Poderia ser testado? Poderia, para ver. Já que testaram o Luciano, testaram o Nestor, Lucas, né? Só que eu acho que assim, aí passa pela mudança da formação tática, né? Porque você não vai tirar o Lucas do time, você não vai tirar outros jogadores ali. Então, eu acho que assim, por isso que a manutenção do treinador é importante. Porque se você for pensar em como que esse elenco vai ser montado para o ano que vem, ou você mantém o Zubeldia para ele ajudar a montar o time, tipo, qual é a característica que você precisa? Qual é o tipo de jogador que a gente tem que tentar trazer dentro das limitações? Ou, como o Wilson e outros amigos aqui já falaram, se não tem convicção no trabalho do Zubeldia, já troca para poder trazer um treinador que vai montar esse elenco. Eu sou contra a demissão. Eu acho que é errado. Eu acho que o Zubeldia tem que começar a temporada. Mas, de novo, esse elenco tem que ser montado de acordo com as características que o Zubeldia achar que tem que jogar com o time do São Paulo. De repente, a gente tá aqui falando um monte de coisa e o Zubeldia tá lá cobrando um meia. Ele fala, pô, na LDU eu tinha um meia, tinha um cara criativo no meio de campo que eu não tenho. Eu preciso desse cara para mudar meu esquema tático. Vai saber se não é isso, né? Então, é só na base da especulação agora, né, Pedrão? Que é uma posição muito escassa, né? A gente sabe. Tem muita gente falando, se o Corinthians cair, tem que pegar o Garro, enfim, mas não é muito fácil. E querendo ou não foi uma incerteza o Garro, a contratação dele, mas São Paulo também tentou no Galopo. Tentou, estava em destaque no futebol argentino, veio, não deu certo. Tem até muita gente falando de Paulo Henrique Ganso no São Paulo, enfim, mas a gente não sabe. Tem a questão dos problemas físicos dele também, da fase dele no Fluminense. Mas vamos ver, né? Que para 2025 também concordo com vocês eu percebi um sorriso de canto de boca da Pri na hora que você falou Paulo de Henrique Ganso. Seria sensacional. É porque o Ganso é uma situação complicada, né? Eu sou muito fã do Ganso, mas eu também não sei se ele é esse cara, entendeu? Porque, muito por conta das lesões dele e tal, ele vive de momentos, né? E aí, viver de momentos, o Rames Rodrigues também vive, sabe? Tipo, a gente precisa de um cara para todo jogo tá jogando bem. Não precisa ser todo jogo dar uma assistência, todo jogo achar uma bola muito foda. Mas todo jogo tem que estar bem fisicamente e de maneira criativa também, né? Então, por isso que eu amo o Ganso, mas infelizmente ele é mais de momentos, né? A gente vê no Flu às vezes aparecendo ele. E também isso vai da idade e, obviamente, das lesões, que infelizmente aí era para ele ser o melhor jogador do mundo, gente, mas não deu muito certo. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.